Então, assim, antes de iniciarmos e aprofundarmos mais no tema, conta pra gente o que é a hiperautomação. É uma modinha? Realmente é uma coisa nova? É só uma soma de uma série de tecnologias? O que é hiperautomação? Conta aí enquanto eu encho a cara de café. Bom, vamos lá. Para falar sobre a hiperautomação, a gente tem que falar sobre automação antes, certo? Porque a hiperautomação é a evolução, é uma tendência evolutiva da automação, certo? Então, e eu vou começar trazendo um pouquinho até do meu próprio histórico de trabalho, né? Como consultora, eu tenho atuado em várias empresas diferentes, cada empresa é um projeto distinto, trabalhando na melhoria de processos e muito utilizando tecnologia para automatizá-los. E a gente fala sobre automatizar processos desde antes de eu entrar na iProcess, certo? E já faz um bom tempo que eu estou por lá, né? Fechando 19 anos esse ano. Então, a gente fala sobre automação de processos há muito tempo. Mas o que era automação de processos? Vamos lá, nas últimas 2 décadas aí. Era você orquestrar o trabalho das pessoas que juntas realizavam uma determinada atividade de negócio, um processo de negócio, certo? Através dos processos de trabalho. E então, para isso existiam as ferramentas de workflow, que depois evoluíram, né, para soluções de BPEL. O BPEL acabou sendo uma iniciativa que foi ficando meio de lado, e o conceito de BPMS, de suíte de BPM, foi evoluindo, que é um conjunto de funcionalidades para sustentar a execução e o controle dos processos customizados da organização. E aí, claro que dentro do contexto dos processos automatizados nesses workflows, nesses fluxos de trabalho, você tinha algumas atividades que precisavam ser feitas por pessoas e outras atividades que precisavam ser feitas por sistemas, certo? Que você podia fazer com sistemas. Então, num determinado ponto de um processo de compras, por exemplo, você queria simplificar a parte do trabalho da pessoa, e já tinha lá no seu banco de dados as informações de quais fornecedores fornecem produtos ou serviços para uma determinada categoria de item que você quer adquirir, você podia fazer com que o processo automaticamente se conectasse via serviço ou consulta banco de dados naquela estrutura de informação e buscava os dados e simplificava aquela etapa do processo de saber quem eram os fornecedores que você tinha que mandar as cotações. Vou ter que trazer exemplos, porque é nos exemplos que a gente consegue materializar essa questão que é bastante conceitual. Né? Nos últimos tempos, a gente viu um hype bastante forte do RPA, do Robotic Process Automation, né? Automação de processos robóticos, automação de processo robotizado. E aí eu lembro da reação das pessoas, ok, mas a gente já tem o BPMS, por que agora a gente vai precisar do RPA? Né? E ele trabalha num nível de processo diferente, que é a operacionalização do trabalho. Então, agora, além de pessoas e de sistemas realizando atividades de um processo de uma empresa, você também pode ter robôs executando aquelas partes dos processos que são repetitivos, né, que são robóticos, que são uma simples sequência de passos que não requer nada muito especial. Né? Então, você vai lá e constrói um script e ele vai fazer aquele trabalho automaticamente para você de forma que a gente chama de robotizada, certo? Então, tudo isso te traz conceitos de automação de partes do negócio. E vamos lá, né? A automação de processos, ela não é uma coisa nova, é uma coisa que vem de antes dos processos de negócio. Dentro das indústrias, você já vinha buscando recursos para automatizar, né? Para fazer automação de atividades, aquelas que você queria reduzir o risco de pessoas realizarem aqueles trabalhos se machucarem ou de pessoas fazendo aquele trabalho fazerem com erro, porque afinal somos humanos, não somos, né, mecanismos. Aquelas atividades que poderiam ganhar um desempenho, uma agilidade maior se fossem executadas pelas máquinas em vez de pessoas. Dentro dos processos de negócio, a gente busca fazer a mesma coisa com os sistemas, certo? No caso dos processos de negócio de uma organização, que você tem ali as atividades organizacionais, seja de front ou de back office, e você tem muito trabalho sendo realizado pelas pessoas dentro das organizações, e a automação ela é uma forma da gente substituir o trabalho manual, de controlar o processo, de gerenciar quem são os participantes e de executar esses trabalhos, por atividades e execuções automatizadas, de forma controlada pelos sistemas e executada por sistemas, certo? A hiperautomação
ela surgiu essa expressão, ela começou a tomar força desde um relatório lançado pelo Gartner no final de 2019, que era o Top 10 Strategic Technology Trends for 2020, né? Os 10 tendências estratégicas de tecnologia para 2020, no qual ele trouxe, né, 10 tendências divididas em categorias de tecnologias centradas nas pessoas e espaços inteligentes. Era o que eles estavam vislumbrando para a nova década, né, dos anos 20. E o número 1 nesse relatório do Gartner era a hiperautomação, certo? E isso foi reforçado, inclusive, porque no relatório seguinte das Top Strategic Technology Trends for 2021, ou seja, desse ano, novamente a hiperautomação surge dentro de um conceito de entrega resiliente. Então, você tem aí o aspecto centrado nas pessoas no sentido de aumentar a capacidade das pessoas de realizar o trabalho nas organizações e, ao mesmo tempo, agora combinando com uma entrega resiliente. O que é essa hiperautomação, então? Ela é uma tendência no qual, através da soma de diversas tecnologias, a organização vai cada vez mais automatizar os seus processos, tanto quanto possível. Então, hoje a gente tem muita coisa automatizada, você tem muita coisa em sistemas, mas elas ainda estão muito distribuídas e desconectadas. A ideia da hiperautomação é que você colaborando com as tecnologias, não apenas de automação de processos como RPA e BPMS, certo? Mas também de motor de regras através do BRMS, né? Plataformas como serviço, integrando também analytics para tirar informações atualizadas, né, o máximo possível em tempo real do desempenho dos processos e agilizar a tomada de decisões. O document ingestion, né, que é a inclusão dessas tecnologias que fazem a captura das informações que não estão estruturadas, que isso também sempre foi um desafio em automação de processos, você precisar de uma estrutura, né, de informação bem estruturada, como uma tabela, como uma lista, alguma coisa assim, que o sistema possa identificar e manipular essas informações. Então, a ingestão de conteúdo, de documentos não estruturados, certo? Que você possa capturar essas informações de documentos não padronizados ou de estrutura de texto livre, como uma mensagem escrita por e-mail, e entender o contexto dessa informação para que ela possa ser processada através das ferramentas aí de automação do processo, e mais aprendizado de máquina e inteligência artificial colaborando para que você tenha a tomada de decisão e a realização de ações mais inteligentes, certo? Alinhadas, claro, com as expectativas e as necessidades dos processos da empresa. Então, a hiperautomação é isso, ela é um estado na qual as organizações devem atingir à medida que vão automatizando os seus processos de ponta a ponta cada vez mais integrados.